mensagem de Deus para o seu coração. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante, para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me! E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Queridos, é muito forte essa palavra. Eu li no Evangelho de Mateus 14, do 22 até o 32. E é muito interessante isso aqui, porque a gente vê aqui literalmente algo assim muito importante que Jesus deixou para a gente aqui. Primeiro, que Jesus que mandou, que ordenou, né, que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante, fossem na frente dele, porque depois ele os alcançaria. Então eles obedeceram. Eles entram ali no barco e começam então a remar. Enquanto eles foram remando, enquanto eles foram, a Bíblia fala que Jesus foi, despediu a multidão, e aí ele foi ao monte para orar, para falar com o Pai. Então a gente pode aprender muitas coisas aqui. Primeiro, Jesus é o nosso modelo de oração. Né? Jesus é o nosso modelo, o nosso exemplo. Ele orava. Preste atenção que Deus está falando comigo e com você nesta manhã, nesse dia, nesta hora. Preste atenção. Jesus estava com os discípulos, Jesus estava com a multidão, mas o próprio Jesus, como Filho de Deus, ele ficava a sós com o Pai. Então você precisa aprender também com Jesus, que o próprio Jesus orava. E nós também temos que ficar a sós muitas vezes e falar com Deus, longe da correria do dia a dia, longe das atividades do trabalho, do seu ganha-pão. É aquela reserva, aquele momento em que você separa você e Deus, e você começa a conversar com Ele, você começa a ouvir a sua voz, a voz de Deus. Ele fala. A oração boa é aquela que você fala e você tem retorno, Ele vai falar com você, Ele vai ministrar o teu espírito. A Bíblia diz que Deus, ele é espírito, e os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Então você ora, Deus vai falar ao teu espírito, ao teu interior. É muito forte isso aqui. Então o que eu aprendo é isso. Jesus realizava suas tarefas, a missão que ele veio fazer, ele cumpriu, mas ele não deixava de ter o seu tempo a sós com o Pai. É o que eu preciso fazer, é o que você precisa fazer. Sabe o que me veio à mente? Quantas pessoas estavam num ativismo religioso, né? Se perdendo em tanta atividade, e de repente ele teve que parar obrigatoriamente, e mudou a agenda de todo mundo, no mundo inteiro praticamente, né? Ou seja, quem sabe agora muitos, né, que estavam no ativismo tiveram que mudar. Ou você muda ou muda, meus queridos, não tem outra maneira. Ou muda ou muda. Essa é a verdade. Eu li um texto, imaginando que eu ia falar uma coisa, e o Espírito Santo está me dizendo isso aqui para falar para todo mundo que está ligadinho com a gente. Quem sabe a pessoa estava num ativismo religioso. Ela cultuava a Deus num templo, numa casa de fé, né? Uma parte talvez dessas pessoas estavam como ativistas religiosos, e não como os filhos e filhas de Deus,
realmente conectado com o Espírito Santo. Isso aqui não é julgamento, ninguém pode julgar ninguém. A Bíblia diz, Jesus diz, não julgueis para que não sejais julgados. Isso aqui não é julgamento, isso aqui é uma constatação de algo que o Espírito Santo está falando. Então, se ele permitiu, seja por fatores, motivos diversos que está acontecendo no momento no mundo, nós cremos que Deus está no controle. Deus está no controle. O mesmo Deus que repreendeu essa tempestade dos discípulos em alto mar, esse é o mesmo Deus que ele continua no controle. Quem sabe você se sente no momento de tempestade. Os discípulos aqui estava no meio do mar, diz a Bíblia, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. E eles estavam com medo. Eles estavam com medo. Uma das estratégias do nosso inimigo, eu disse já essa semana aqui, uma das estratégias é fazer você ficar com medo. Medo. O medo começa a ver coisas. Aquele medo exagerado. Aquele medo que chega na linha do desespero, do pânico. Não, 1000 vezes não. Deus não quer isso para a minha vida. Deus não quer isso para a sua vida. Então você tem que proteger a sua mente, proteger o seu coração, proteger a sua vida. Você precisa blindar a sua mente com a palavra de Deus. Exatamente. Davi diz assim, escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Então nós vencemos o pecado, nós vencemos o medo, nós vencemos as tempestades com o poder da palavra de Deus na nossa vida. E a Bíblia diz que o horário aqui era entre 3 e 6 da manhã. Na minha Bíblia diz a 4ª vigília da noite. Jesus então se dirige a esses homens. Jesus foi andando sobre as águas. Andando sobre as águas, ao encontro dos seus discípulos que estavam com medo daquela tempestade, daquele problema. Mas Jesus então, e o medo aumentou. Por quê? Porque quando eles viram Jesus, devido ao horário que era de madrugada, entre 3 e 6 da manhã, então eles achavam que era um fantasma. Ficaram assustados. E gritaram com medo. Gritaram com medo, queridos. Já viu aquele ditado? Tem gente que faz uma tempestade num copo d'água? Pois é. Então, às vezes, a pessoa que está com medo, ela começa a ver mais coisas. Ela começa a ver bicho onde não tem. Ela começa a se achar que está todo mundo contra ela. Ela própria começa a se conjecturar negativamente contra ela. Isso é um dos síndromes do medo, do pânico que entra na mente das pessoas. Então, guarde bem esta palavra. Jesus está conosco. Eu tenho tanta certeza disso, da mesma forma que eu estou aqui falando, e você está aí do outro lado me assistindo ou me ouvindo pelo rádio, pela internet. Ou seja, é isso. Da mesma forma que você está ouvindo a minha voz, assim é Deus. Deus está conosco. Deus está comigo, Deus está com você, creia nisso. Mas os discípulos ficaram com medo, porque até então eles não estavam sabendo quem era. Na cabeça deles ia imaginar que Jesus viria sobre as águas? Não. Então eles se assustaram. Então quando a gente está assustado com medo, a tendência é aumentar o medo se a gente colocar a mente no medo, no problema. Então o nosso Deus é maior que tudo, minha gente. O nosso Deus é maior que tudo. Ele criou os céus e a terra. Ele criou tudo. Deus tem o domínio de tudo, minha gente. Então não é momento de pânico, de desespero. Pelo contrário, você precisa se fortalecer em Deus. Por que muitos nos dias de hoje, uma parte da população está assustada? Por quê? Porque ele só fica ouvindo relatório do que está acontecendo no mundo, relatório negativo, relatório das doenças. Não estou dizendo aqui que a gente vai ser alienado, não. Mas tem muita gente que ela só fica ouvindo noticiário ruim. E quem vai e liga para ela ainda só manda notícia ruim. Meu querido e minha querida, vou te dar um conselho, não sei se você vai entender esse conselho, mas olha, você que utiliza o WhatsApp, pelo amor de Deus, em nome de Jesus, não fica passando mensagem para colocar medo nas pessoas. Ouça, se essa mensagem colocou medo em você, você vai espalhar o medo? Preste atenção, use a inteligência. Use a inteligência, minha gente, pelo amor de Deus, em nome de Jesus. Use a inteligência que Deus te deu. Peça sabedoria do alto, peça discernimento espiritual. Se eu ouço algo que me assusta, eu ainda vou passar para frente? Preste atenção. Muita gente está errando feio com esses negócios. Nós temos que entender isso, minha gente. Se é de Deus, se é palavra de Deus, mas é muito cuidado com o que você ouve e principalmente com o que você repassa para os outros.
Porque não é tempo da gente semear turbulência, confusão e tempestade dos problemas que já existem. Mas é tempo de você falar aquilo que Deus tem feito na sua vida. Você falar as coisas boas. Tem muita coisa boa. Então fale das coisas boas. Fale daquilo que é bom. Fale daquilo que nos traz fé, positividade, levanta o nosso astral. E não para desanimar as pessoas. O sangue de Jesus tem poder, porque tem gente perturbada, meu Deus do céu. Né? Então vigia, meu irmão. Concluindo para a gente orar, pessoal. Olha como Deus é maravilhoso, né? Tinha uma tempestade, mas Jesus chegou lá. Aí Pedro, ele disse, Senhor, se é o Senhor mesmo, eu quero ir ao teu encontro. Pedro era o mais atirado, né? Jesus falou, então pode vir, Pedro. E o Pedro saiu então, colocou o pé na água, foi colocando o segundo pé e foi andando. Nunca ele tinha acontecido isso, mas ele fez. Só que no meio da caminhada, o vento continuou forte. E ele começou a olhar para o problema, para o vento, para as águas em movimento. Aí o medo aumentou. Diz a Bíblia que Pedro ficou com medo. E ele começou a se afundar. Então preste atenção, que medo pode te afundar na vida, hein? Então por isso que nós temos que se apegar com Deus e filtrar o que a gente ouve e o que a gente vê, assiste. Tá certo? Preste bem atenção nessa dica. Preste atenção no que você ouve e também para você não ser contaminado nesse tempo do fim. E Jesus desceu e acalmou o vento e disse para ele, Pedro, tem de bom ânimo, sou eu, não temas, não tenha medo. Por que você teve medo? Você teve pouca fé. Olha só. Mas Jesus acalmou a tempestade. Eu quero dizer para vocês, queridos, que o mesmo Jesus que acalmou essa tempestade ali, Ele está comigo aqui, Ele está com você aí. Creia nisso. Pai, em nome de Jesus, queremos agradecer por esta palavra de fé e pedir a Tua bênção, Senhor, para todos que estão na nossa campanha de fé, na campanha de curas e libertação. Seja uma manhã de cura divina, de restauração, e quero colocar diante do Teu altar, nesta manhã de fé e milagres, todos os pedidos do mês de abril, desde o dia 1º de abril até hoje, Pai, dia 30 de abril, nós colocamos diante do Senhor todos os pedidos que chegaram até nós. Até mesmo aquele pedido que não chegou, porque o ouvinte pensou lá na sua casa, mas ele não teve condições de enviar para a gente o seu pedido, mas ele lá na casa dele, Pai, ele está orando agora, ele está clamando misericórdia. Pai, tenha misericórdia de nós, que a Tua graça, favor e bondade seja sobre todos os ouvintes. Repreendemos as doenças, as enfermidades, repreendemos o pânico, a ansiedade, a tristeza, a depressão, as enfermidades, o câncer e todo espírito mal seja repreendido agora em nome de Jesus. Pai, abençoa esta água e o azeite que o ouvinte separou. Consagramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e vidas sejam salvas, libertas e curadas em nome de Jesus. Pai, abençoa a nossa caneta que estamos segurando em nossas mãos. Todos que separaram a sua caneta para assinar projetos novos, para assinar um documento novo, algo importante, Pai, abençoa, ilumina a nossa vida, Pai. E obrigado, Senhor, pelo mês de abril. Obrigado por todos que colaboraram com o nosso ministério, seja orando pela gente e também contribuindo, Pai. Abençoa todos que ajudaram e que vão continuar ajudando hoje e no mês que vem também, ó Pai. Nós oramos e abençoamos a todos, pedindo a Tua misericórdia sobre o Brasil e pedindo também que o Senhor manda chuva, Senhor, sobre a nossa terra. Não só Curitiba, mas aonde está precisando de chuva, que possa chover. De hoje para amanhã, vem uma chuva, Pai. Por mais que o natural diz que não vai chover, mas Tu és o dono de tudo, o Senhor pode tudo. Nós clamamos na fé, em nome de Jesus. Amém. Você que deseja ser um agente de Deus, são pessoas que se identificam com o nosso ministério e têm interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação, Agindo Deus Quem Impedirá. Se você deseja participar destas pessoas de fé, que semeiam com fé e vão colher o que semeiam, anote Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida.